a gente faz essa interrupção porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia Legislativa uma reunião especial para comemorar os 158 anos da Batalha Naval do Riachuelo, travada em 11 de junho de 1865, data magna da Marinha do Brasil. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional, que será executado pelo conjunto Handel Cecílio Eventos Musicais, regido pelo maestro Handel Cecílio. As margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, que o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és o Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo do lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada. Dos
dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: Excelentíssimo senhor Ministro do Superior Tribunal Militar, Almirante de Esquadra Cláudio Portugal de Viveiros. Excelentíssimo senhor Ministro do Superior Tribunal Militar, Almirante de Esquadra Celso Luiz Nazaré. Excelentíssimo senhor Ministro do Superior Tribunal Militar, Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Excelentíssimo senhor chefe da primeira seção da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro, Coronel Moisés Santana Luiz Júnior, representando o comando da 4ª Região do Exército. Agradecemos também Coronel Aviador Dalvi, representando o comandante do CIAR, Brigadeiro Kaiser. Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Bruno Terra, SOAMAR. Coronel PM Maurício José de Oliveira, diretor de Ensino e Assistência Social da Polícia Militar de Minas Gerais. Capitão de Corveta Monique Holanda Oliveira, delegada fluvial de Pirapora. Senhor Osório José Araújo do Couto, terceiro vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Capitão de Corveta Pablo Salgado, delegado fluvial de Furnas. Senhor Rui Almeida, cônsul de Portugal em Belo Horizonte. Dr. Walter Teixeira, presidente Rede Cromo SOAMAR. Vereador de Belo Horizonte, Vanderlei Porto, SOAMAR. Grupo de Escoteiros do Mar, Encoraçado, Minas Gerais. Representações do Colégio Militar de Belo Horizonte e do Colégio Militar Tiradentes da Polícia Militar. Vice-presidente da Sociedade dos Amigos da Marinha, SOAMAR, senhor Roberto Gontijo, e todos os membros presentes. Desembargador José Afrânio Vilela, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Capitão de Mar e Guerra da Reserva, Carlos Henrique Alfinger. Agradecemos também aos convidados que acompanham essa solenidade presencialmente pela TV Assembleia e também pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Senhoras e senhores, assistiremos agora a um vídeo em homenagem à Marinha do Brasil. Informou visual claro. Brasileiro, o mar é seu. 11 de junho, Dia da Marinha. Brasileiros, rumo ao mar. Marinha do Brasil. E de todos os brasileiros. Senhoras e senhores, com a palavra o deputado Coronel Henrique, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Senhoras e senhores, boa noite. Prezado presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, nessa ocasião, representando o presidente da Assembleia, deputado estadual Tadeu Martins Leite, excelentíssimo senhor almirante de esquadra, Leonardo Puntel, ministro do Supremo Tribunal Militar, muito obrigado pela presença. A casa é do senhor, mineiro de Belo Horizonte, sinta-se em casa, na casa do povo de Minas Gerais. Meu prezado amigo, capitão de Mar e Guerra, Leonardo, Lucena, Navais, capitão dos portos de Minas Gerais. Uma honra poder receber a Marinha do Brasil e a Marinha de Minas Gerais nessa casa do povo. As demais autoridades já citadas,
almirantes do Supremo Tribunal Militar, nossos representantes também do Exército Brasileiro, da Força Aérea, da Polícia Militar, das demais forças de segurança, povo de Minas Gerais. É sempre uma honra poder falar nesse plenário, esse plenário histórico, esse plenário Juscelino Kubitschek de Oliveira, em que simboliza toda a representatividade do povo mineiro. E tenho muita honra de dizer sempre que posso que eu sou o primeiro militar de carreira das Forças Armadas que ocupa uma cadeira nesse plenário. Nunca na história de Minas Gerais nós tivemos um representante das Forças Armadas ocupando e representando o povo mineiro. No meu primeiro mandato, iniciado em 2019, tive a honra de prestar homenagem no Dia do Soldado ao Exército Brasileiro. Prestamos também uma homenagem ao Almirante Tamandaré no Dia do Marinheiro. E assim vamos marcando território. Assim vamos mostrando que a população brasileira teve, na democracia, o seu legítimo direito de escolher os seus representantes. E aqui, nesse microfone, eu tenho hoje a minha arma. A arma da fala, a arma da voz e a arma da representatividade. Mas hoje à noite é uma noite muito especial. É noite da Marinha do Brasil. Quando lembramos o 11 de junho de 1865, um domingo em que o Almirante Barroso foi surpreendido logo pela manhã com uma ação da esquadra de Solano Lopes. E naquela Batalha do Riachuelo, quando o Almirante Barroso disse preparar para o combate, deixa na sua fala uma reflexão muito atual nos dias de hoje. Infeliz da nação que não estiver preparada e acreditar que as suas forças armadas serão necessárias. Necessárias para manter a paz. Naquela memorável e épica Batalha de Riachuelo, foram designados os destinos da Guerra da Tríplice Aliança. Quando mantivemos a posição lá no estuário do Rio da Prata, dificultamos, isolamos o inimigo e, felizmente, o Brasil saiu vitorioso e aqueles homens nos entregaram esse país que temos hoje. Nós, militares, temos o verdadeiro sacerdócio de cultuar os nossos heróis. Cultuando os nossos heróis, cultuamos os valores inegociáveis da nossa nacionalidade. Nessa Casa do Povo, eu busco diariamente cultuar valores como patriotismo, civismo, responsabilidade, entregando ao povo do meu Estado as convicções e a formação que a minha carreira militar me ofereceu. Eu conversava aqui antes dessa sessão com alguns militares e relatei que eu tive o privilégio de servir durante 23 anos da minha vida na gloriosa Academia Militar das Agulhas Negras, ajudando a formar os cadetes de Caxias, ajudando a formar os líderes do nosso Exército. E também, Almirante Puntel, tinha a grata alegria de poder conviver com os cadetes da Marinha Aeronáutica durante as nossas competições esportivas, tão saudáveis para manter essa unidade entre as nossas Forças Armadas desde a mais tenra formação. Mas vou voltar a falar da Marinha. Falar da Marinha e não falar de Almirante Tamandaré
estaríamos sendo injustos. Não falar do mineiro Raul Soares, mineiros como nós, Almirante Puntel, nosso civil, ministro da Marinha lá em 1919, que marcou na história da Marinha a presença de um mineiro na liderança. Minas Gerais essa que, quando falamos de Marinha, temos que constantemente contextualizar para o povo mineiro que Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil. Em Minas Gerais, temos uma riqueza hidrográfica sem limite, temos um estado na mais alta altitude que possibilita que, a partir de Minas, os rios, lagoas, sejam um terreno perfeito para que a nossa Marinha possa atuar, cooperando com o desenvolvimento do nosso estado. E quando eu falo de desenvolvimento, não falo somente de desenvolvimento econômico. Falo das ações da Capitania Fluvial de Minas Gerais, que há tão pouco tempo está instalada aqui em Belo Horizonte, mas que a Marinha já marcava suas presenças nos nossos rios, lá em Pirapora, no Rio São Francisco, mas a marca da presença da Capitania na capital mineira contextualiza e marca para sempre o compartilhamento do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil e da Força Aérea na capital de Minas Gerais. Vejo aqui na plateia meu amigo Aderne, nosso comandante, nosso elo que faz muito bem essa relação institucional com o Parlamento Mineiro, e já tivemos excelentes ações, senhores almirantes aqui presentes, na implantação do nosso Profesp, Programa Forças no Esporte, com o apoio do Ministério da Defesa, com iniciativa da Capitania Fluvial, que oferece lá nas suas instalações oportunidade para que as nossas crianças em vulnerabilidade social tenham oportunidade de realizar atividades no contraturno escolar. A presença da Marinha em Minas Gerais tem um simbolismo todo especial. E, nesse momento de festa, nós não poderíamos deixar de atender a essa demanda, a essa solicitação de vocês, marinheiros de hoje, de ontem e de sempre, que terão nessa Casa do Povo a sua casa. Quando assumi, almirantes, uma cadeira nesse parlamento, foi uma surpresa de todos tentarem entender como um coronel do Exército, ainda na ativa, se licenciou 90 dias antes da eleição e foi eleito. Mas maior a surpresa quando este coronel foi reeleito. É sinal de que o trabalho tem dado resultado. É sinal de que as mensagens que nós construímos nas nossas ações parlamentares do dia a dia, nas mais diferentes áreas, são percebidas pela população mineira, que confere o seu direito mais sagrado à sua escolha através do voto. E dentro de cada farda existe um cidadão. É muito difícil, hoje, quando vivemos esses momentos turbulentos, que às vezes insistem em tentar separar os militares da política, da boa política. Nós construímos a nossa sociedade através de ações diárias de boa política. Jamais abrirei mão de defender nesse parlamento esse direito de que nós, militares, temos sim de oferecer o nosso nome para sermos representantes do povo. E caberá ao povo escolher quem sentará nesse plenário para ser um dos 77 que irá ditar as leis, as regras e a fiscalização do Poder Executivo no Estado de Minas Gerais. Eu repito, nesse plenário sagrado,
nós deveremos estar constantemente focados nos princípios da democracia, nos princípios da liberdade. Nesse microfone, quando, em qualquer momento, solicito fazer o uso da palavra, seja numa parte, seja numa questão de ordem, eu tenho a plena responsabilidade e a plena convicção de que sempre irei transmitir a imagem de um militar das Forças Armadas. Lá no saguão do Hospital Veterinário da Academia Militar das Agulhas Negras, eu tinha lá um espelho. E nesse espelho dizia: o espelho reflete a sua imagem. E você reflete a imagem do Exército Brasileiro. Eu carrego isso constantemente. Sei da responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, sei da capacidade que nós construímos ao longo da nossa carreira para poder bem representar o povo brasileiro. Eu, antes de encerrar essas palavras, quando vejo aqui alunos do Colégio Tiradentes, alunos ali uniformizados do Colégio Militar do Exército Brasileiro, meu filho foi aluno do Colégio Militar, eu deixo para cada um de vocês, né, até como uma pauta, uma defesa minha nesse parlamento. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar em defesa das escolas cívico-militares no estado de Minas Gerais. Hoje nós temos funcionando 9 escolas da rede pública estadual, espalhadas por todo o estado, 2 em Belo Horizonte, Contagem, Itajubá, Ibirité, São João del Rei, Três Corações, e temos 9 na rede municipal, Uberlândia, Barbacena, Uberaba, Lagoa Santa. Nós temos hoje 18 escolas que receberam nos últimos 4 anos militares do Exército, Marinha e Aeronáutica da Reserva para auxiliarem, para serem apoio dos nossos professores nessas escolas públicas. Nenhum deles ocupa local de professor, nenhum deles ocupa um local no tablado. Eles são monitores e são auxiliares da gestão. E continuo nessa luta, nesse segundo mandato, quando anteontem tivemos um relato do ministro da Educação em que esse programa será extinto, que esse programa será desativado com o apoio do governo federal, que abriu uma possibilidade, prezado deputado Antônio Carlos Arantes, já desde já coloco a mesa diretora para que juntos possamos levar ao governador Romeu Zema a possibilidade do governo do estado de Minas Gerais assumir os custos para a manutenção desse programa que hoje em Minas Gerais abriga mais de 15 mil crianças nessas 18 escolas e que já dá resultados concretos. Eu, como disse aqui, durante 23 anos, bebi da fonte dos valores militares na Sagrada Academia Militar das Agulhas Negras. E tenho a obrigação de, ocupando essa função pública, transitória, que o povo de Minas Gerais me ofereceu, devolver para o povo aqueles conhecimentos e aquelas convicções que adquiri em quase 30 anos de serviço no Exército Brasileiro. A minha luta não vai parar. E encerro as minhas palavras, Almirante Puntel, lembrando do Almirante Barroso. E abro aspas, quando ele diz: mantenha o fogo, que a vitória será nossa. Fecha aspas, Brasil acima de tudo, muito obrigado, e a vocês a minha melhor continência.
O excelentíssimo senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, e o deputado Coronel Henrique, farão agora a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem ao ministro do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra Leonardo Pontel, acompanhado do capitão dos portos de Minas Gerais, Leonardo Carvalho de Lucena Navais. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres. O dia 11 de junho de 1865 foi fundamental para os rumos do maior conflito armado na América do Sul, a Guerra do Paraguai. Na Batalha Naval da Foz do Riachuelo, brasileiros derrotaram os adversários paraguaios, bloqueando seu acesso ao mar, o que foi decisivo para a derradeira vitória de nossa pátria e de seus aliados. Desde então, a Marinha do Brasil celebra anualmente os feitos heróicos dos homens que lutaram nesse árduo confronto, lembrando seus atos às gerações que os sucederam. Assim, na ocasião do 158º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais comemora essa importante data e concede à Marinha do Brasil merecida homenagem. Belo Horizonte, 15 de junho de 2023, deputado Tadeu Martins Leite, presidente. Senhoras e senhores, ouviremos agora o capitão dos portos de Minas Gerais, Leonardo Carvalho de Lucena Navais, e, na sequência, convidamos o ministro do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra Leonardo Pontel, para fazer a sua saudação. Excelentíssimo senhor, primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Excelentíssimo senhor, ministro do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra Leonardo Pontel. Excelentíssimos senhores, ministro do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra Celso Luiz Nazaré e almirante de esquadra Cláudio Viveiros. Excelentíssimo senhor deputado Coronel Henrique, autor do requerimento desta homenagem. Senhoras e senhores, vou proceder à leitura da ordem do dia do comandante da Marinha, alusiva ao Dia da Marinha. Mas se ergues
da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Verso indelével na memória do brasileiro, ainda que se refira a tempos vindouros, que nos instiga a reavivar feitos de um passado marcado pela atuação de compatriotas na consolidação do Brasil como nação livre e soberana. Assim foram os heróis marinheiros que combateram em Riachuelo, naquele 11 de junho de 1865. Transcorridos 158 anos, os marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis permanecem incansáveis na labuta diária para construir uma marinha em sintonia com os anseios da sociedade. Entretanto, faz-se mister não olvidar dos ensinamentos colhidos ao epílogo da batalha. À época, havia no Império uma falsa percepção das ameaças. O governo e o povo brasileiro, alheios à realidade, pouco acreditavam na contingência de o Brasil entrar em conflito. Tal fato corrobora diretamente a inadequação dos navios e as severas restrições impostas à esquadra brasileira, para contrapor-se a possíveis contendores de então. Ao ordenar preparar para o combate, o almirante Barroso convoca-nos à reflexão sobre a disposição do Estado pagar preço alto por descurar da defesa nacional. A guerra, quando assola o porvir de uma nação, não oferece benesses à preparação tardia ou improvisação da sua força naval. A nulificação da Marinha é, portanto, projeto e começo do suicídio. Rui Barbosa sublima, assim, a necessidade de olhar recorrente para a importância do uso do mar e, principalmente, para a prontidão operacional da força. Dispor de um poder naval crível desde os tempos de paz não é algo frívolo, é, unicamente, não submeter os desígnios do seu povo a interesses alheios. A conjuntura geopolítica contemporânea desponta crescente inserção político-estratégica do Brasil no concerto das nações. Constata-se ainda o acirramento de tensão na relação dos Estados e a presença de tradicionais e novas ameaças à soberania nos variados ambientes, o marítimo preponderantemente. Portanto, é imperativo que o Estado brasileiro não se deixe seduzir pela ilusória e equivocada perpetuidade da paz. Aqueles que ainda, no contexto atual, negligenciam investimentos em defesa e nas Forças Armadas brasileiras, censurando expensas em adestramentos e operações militares, serão rijos na cobrança do êxito ou na crítica ao fracasso, caso o país venha a facejar conflito real. A Marinha do Brasil, instituição nacional, permanente e regular, é corresponsável pela destinação precípua de defender a pátria. Suas atribuições constitucionais implicam amplo espectro de atividades, que perpassam o preparo e emprego do poder naval, na acepção de sua atividade fim. A atuação em operações sob a égide de organismos internacionais ou em apoio às ações do Estado, e alcançam o cumprimento de atribuições subsidiárias adjudicadas à autoridade marítima em prol do desenvolvimento social. A política e estratégia nacional de defesa, documentos públicos condicionantes de alto nível, pavimentam o caminho para a defesa que o Brasil almeja. Além disso, apraza como área de interesse prioritário o entorno estratégico brasileiro que contempla a América do Sul, o Atlântico Sul, os países da costa ocidental africana e a Antártica. Reconhece, por conseguinte, extensa porção marítima, porta de entrada à pirataria, ao terrorismo, aos crimes transnacionais, às ações cibernéticas hostis, à exploração ilegal de recursos naturais, que perfaz ambiente operacional complexo e instável, campo de batalha da esquadra em ação. Em Riachuelo, os obstáculos enfrentados pelos heróis marinheiros
foram suplantados com coragem, iniciativa e tenacidade no combate. No século XXI, a realidade impõe algo ainda mais desafiador. Nações articulam o incremento substancial dos respectivos gastos em defesa, o emprego de tecnologias disruptivas na construção de equipamentos militares é exponencial. Sob essa perspectiva, a Força Naval correlaciona os desafios impostos ao Estado nos mares e rios, com a capacidade requeridas para cumprir eficazmente os objetivos navais minuciosamente delineados na política naval. Identificadas suas necessidades, constitui os alicerces para a estruturação e execução dos programas estratégicos da Marinha do Brasil. No escopo da modernização do poder naval, releva destacar o Programa de Desenvolvimento de Submarinos indissociável do Programa Nuclear da Marinha, que até 2025 entregará mais 3 submarinos da classe Riachuelo, e que prevê a construção do primeiro submarino brasileiro convencionalmente armado com propulsão nuclear. O desenvolvimento autóctone dessa tecnologia ascende o Brasil à posição de destaque nos mais importantes fóruns internacionais de defesa, além de propiciar ganhos diretos à população nas áreas de segurança energética, saúde e agricultura. Ainda sob esse prisma, o programa Fragatas Classe Tamandaré busca mitigar a obsolescência atual da esquadra. Serão entregues ao setor operativo até 2029 4 navios no estado da arte, dotados de tecnologias sensíveis e de elevado poder combatente. No âmbito do Programa de Obtenção de Meios Hidrocenográficos, a Força Naval ainda prevê a incorporação, em 2025, do navio polar Almirante Saldanha, que ampliará o suporte logístico à Estação Antártica Comandante Ferraz e possibilitará o incremento das atividades de pesquisa científica no continente austral. A consecução desses programas estratégicos levará, no curto e médio prazos, a proficiente reaparelhamento da Força Naval. Muito além de ampliar capacidade de projeção de poder e dissuasão pelo Estado, acarretará arrasto tecnológico, gerando divisas e a criação de empregos de qualidade, contribuindo para assentar futuro digno ao Brasil e aos brasileiros. Manter uma marinha moderna, aprestada e motivada, com alto grau de independência tecnológica e efetiva capacidade de infligir danos, é forma justa de honrar a memória daqueles heróis marinheiros que, inspirados pelos sinais, o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever e sustentar o fogo que a vitória é nossa, ofereceram suas vidas em prol da construção do Brasil como nação livre e soberana. Exorto subordinados e servidores a manterem acesa a chama do fogo sagrado, a despeito de mares revoltos. Renovem diariamente o solene juramento do sacrifício maior e da integral dedicação ao serviço da pátria. Conjuguem esforços para que, juntos, alcancemos uma marinha compatível com a estatura política e estratégica do Brasil e pronta para atender aos legítimos anseios do seu povo. Por derradeiro, manifeste os cumprimentos àqueles que hoje são promovidos ou agraciados na Ordem do Mérito Naval. Apresento sinceros agradecimentos pela crença na instituição e nos valores tão caros aos marinheiros, bem como pela contribuição e entusiasmo dispensados às atividades desenvolvidas pela Força Naval. Tudo pela pátria e pela invicta Marinha de Tamandaré. Marcos Sampaio Olsen, Almirante de Esquadra, Comandante da Marinha. Deputado estadual Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em nome de quem eu cumprimento a todas as autoridades, a todas as personalidades já nominadas e aqui presentes. Deputado estadual Coronel Henrique, autor do requerimento, já pela segunda vez aqui nesse plenário
da nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em que, graças ao senhor, nós podemos comemorar e relembrar feitos históricos tão importantes da nossa Marinha do Brasil e também de nossa pátria. Naquele longínquo ano de 1865, no Rio da Prata, no estuário do Rio da Prata, no Rio Paraná. Uma batalha muito importante aconteceu e que dois importantes mineiros participaram e também relembraram aquele período. O primeiro grande mineiro e grande brasileiro, que foi deputado estadual nessa Assembleia, nesta Casa, que também posteriormente foi deputado federal, senador da República, ministro da Marinha e governador do Estado de Minas Gerais, Dr. Raul Soares. Dr. Raul Soares foi ministro da Marinha nos anos de 1919 e 1920. Foi o primeiro ministro civil da Marinha do Brasil. E como ministro, com certeza, em 1919 e 1920, no Rio de Janeiro, ele presidia as comemorações da Batalha Naval do Riachuelo. E, posteriormente, como governador de Minas, ele convidava, durante o 7 de setembro, a tripulação do encouraçado Minas Gerais para abrir o desfile de 7 de setembro aqui nessa capital. E uma curiosidade, a banda do navio, a banda do encouraçado Minas Gerais, abriu o desfile tocando o hino do navio, que era o hino Ó Minas Gerais. E nos anos 1920, foi um hino composto no Rio de Janeiro, a música italiana, com uma letra composta por Eduardo das Neves, em homenagem ao encouraçado, que posteriormente virou uma canção do Estado de Minas Gerais. Um outro mineiro fundamental e muito importante para a vitória, no 11 de junho de 1865, foi Felisberto Caldeira Brant, mineiro, o Marquês de Barbacena, um diplomata que, na ocasião da independência do Brasil, em 1822, estava em Londres e recebeu a importante tarefa do imperador Dom Pedro I de estruturar as primeiras tripulações da Esquadra Brasileira Independente. Coube ao Marquês de Barbacena, em Londres, na Inglaterra, de pessoalmente escolher os 50 oficiais da Marinha Britânica, já na inatividade, para que, juntamente com oficiais brasileiros, tripulassem os primeiros navios da Esquadra Brasileira Independente. E, principalmente, escolheu pessoalmente o comandante dessa esquadra, o almirante Thomas Cochrane, que atendeu o convite e assumiu o comando da nossa esquadra brasileira. E nos anos de 1822 e 1823, durante as guerras da independência, os jovens tripulantes da esquadra eram os aspirantes e guardas marinhas Tamandaré e Barroso, que 40 anos depois, em 1865, já almirante Tamandaré, comandante das forças navais combinadas durante a Guerra do Paraguai, e seu amigo, colega de turma de escola naval, almirante Barroso, comandante da Esquadra Brasileira, bloqueando o Rio Paraná e o Rio Paraguai, em proveito das forças brasileiras durante a guerra. Naquele domingo, dia 11 de junho de 1865, almirante Barroso, logo após de dar a ordem de preparar para o combate, ele determinou ao sinaleiro içar na verga de boreste do mastro principal da fragata Amazonas, o seu navio Capitânia, o sinal de o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Muito obrigado.
a palavra o excelentíssimo senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Gostaria de cumprimentar o Coronel Henrique, nobre deputado, grande parceiro, e parabenizá-lo pela feliz iniciativa de homenagear aqui, neste momento, a Marinha do Brasil. Gostaria de cumprimentar também o nosso ministro do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra, Leonardo Puntel, aqui homenageado. O capitão de portos de Minas Gerais, Leonardo Carvalho de Lucena Navais, também homenageado. Os feitos históricos dos brasileiros que defenderam o país em 11 de junho de 1865, na Batalha Naval do Riachuelo, são lembrados permanentemente. A batalha foi decisiva na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, garantindo a vitória brasileira na foz do Riachuelo, afluente do Rio Paraná. A bravura de nomes como o Almirante Barroso, o guarda-marinha Greenhalgh e o imperial marinheiro Marcílio Dias ainda ecoam atualmente, inspirando marinheiros e fuzileiros. Naquele período histórico, foram reforçados os valores pelos quais seguia nossa Marinha e que ainda hoje acompanham: honra, lealdade, disciplina, fidelidade e patriotismo. Por esses fatos e com muita satisfação que homenageamos a Marinha Brasileira na comemoração de suas incontestáveis contribuições do país, destacando os 158 anos do maior feito de armas da Força Naval Brasileira. Trata-se de uma das mais caras instituições nacionais, marcada por suas ações ao longo da história de por um legado de compromisso e coragem, resguardando os interesses da nação e de todos os brasileiros. Cabe à nossa Força Naval a garantia de nossa integridade territorial e de nossa soberania diante da imensa extensão de nossa costa e da riqueza de nossa rede hidrográfica. Historicamente, o mar vem sendo a nossa grande ligação com o mundo, ao mesmo tempo que constitui o berço de nossa identidade. Foi ele a nossa via de descobrimento, de colonização e de consolidação da independência. Nossa esquadra garantiu nossa soberania não apenas na Guerra da Tríplice Aliança, mas também na Guerra da Cisplatina e no combate aos movimentos separatistas do período regencial. Minas Gerais tem todo o interesse, mesmo sendo um estado mediterrâneo, na presença de uma força naval plenamente capaz de enfrentar os novos desafios geopolíticos, quando o Brasil tem ocupado um lugar de destaque cada vez maior no contexto mundial. Ao lembrarmos dessa data magna, reconhecemos na Marinha do Brasil a força que contribui para a defesa da pátria e salvaguarda dos interesses nacionais no mar e em águas interiores, e em sintonia com os anseios da sociedade. O nosso agradecimento aí a todas as lideranças, todas as autoridades, todos os marinheiros, enfim, uma noite de muita alegria para a nossa casa, aqui a casa do povo mineiro. Que Deus proteja a nossa Marinha do Brasil e proteja o nosso povo brasileiro. Muito obrigado. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprido
o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 19. Muito bem, nós ouviremos agora o conjunto Rendel Cecílio Eventos Musicais, composto pelos músicos maestro Rendel Cecílio, regente teclados, Charles Amaral, trompete e Raniel Veríssimo, vocal. Serão apresentadas as músicas Canção Cisne Branco, letra do Sargento da Marinha do Brasil, Benedito Xavier de Macedo, e música do Sargento do Exército Brasileiro, Antonino Manuel do Espírito Santo. Ó Minas Gerais, cuja letra é uma adaptação feita pelo compositor mineiro José do Duca de Moraes. E ainda Trenzinho Caipira, letra e música de Heitor Villa-Lobos. Em nome do excelentíssimo senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Carlos Arantes, e do deputado Coronel Henrique, aproveitamos o momento para agradecer ao conjunto Rendel Cecílio Eventos Musicais pela participação em nossa solenidade. E esta casa convoca os senhores deputados e as senhoras deputadas para o dia 19, às 19 horas, destinado a homenagear a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais pelos 15 anos de fundação. Levanta-se a reunião. Cisne branco que em noite de lua vai deslizando num lago azul. O meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. Linda galera que em noite apagada vai navegando num mar imenso, nos traz saudades da terra amada, da pátria minha em que tanto penso. Qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando num lago azul. O meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. Linda galera que em noite apagada vai navegando num mar imenso, nos traz saudades da terra amada, da pátria minha em que tanto penso. Qual linda garça que aí vai cruzando os ares, vai navegando sob um belo céu de anil. Minha galera também vai cruzando os mares, os verdes mares, os mares verdes do Brasil. Quanta alegria nos traz a volta à nossa pátria do coração. Dada por fim da nossa derrota, temos cumprido a nossa missão. Linda galera que em noite apagada vai navegando num mar imenso, nos traz saudades da terra amada, da pátria minha em que tanto penso. Ó Minas Gerais,
jamais. Oh, Minas Gerais, tuas terras que são altaneiras, o seu céu é do puro anil. És bonita, ó terra mineira, esperança do nosso Brasil. Tua lua é mais prateada, que ilumina o nosso torrão. És formosa, ó terra encantada, és o orgulho da nossa nação. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais, teus regatos a enfeitam de ouro, os teus rios carreiam diamantes que faiscam estrelas de aurora entre matas e penhas gigantes. Tuas montanhas são preitos de ferro que se erguem da pátria ao cantil. Nos seus ares suspiram serestas, és o altar deste imenso Brasil. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais.
Mais uma vez, obrigado, Rendel Cecílio. Senhoras e senhores, faremos algumas fotos aqui à frente com as autoridades. Interessados podem se posicionar. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. Tenham uma ótima noite. Obrigado. Atendendo a sugestão do Coronel Henrique, nosso deputado, eu gostaria que o pessoal da Marinha se posicionasse aqui na frente de todo mundo para pegar uma foto bem bacana aqui. Muito obrigado a todos. Horas e 5 minutos.